Olá, eu sou o Macorati e hoje eu vou continuar a apresentação dos design pattern criacionais do Golf. Hoje eu vou apresentar o padrão Prototype. Segundo a definição do livro da Gang of Four, o objetivo do padrão Prototype é especificar tipos de objetos a serem criados usando uma instância protótipo e criar novos objetos pela cópia desse protótipo. Assim, este padrão ele permite a criação de novos objetos a partir do modelo original que é clonado sem fazer o código ficar dependente da sua classe. E o padrão atua delegando o processo de clonagem para o próprio objeto que está sendo clonado. E para fazer isso, ele declara uma interface comum para todos os objetos que suportam a clonagem e permite clonar um objeto sem acoplar o seu código à classe daquele objeto. Geralmente a interface ela contém apenas um único método para fazer a clonagem. O conceito usado pelo padrão é copiar um objeto existente em vez de criar uma nova instância do zero, algo que pode incluir operações custosas em termos de memória e tempo. O objeto existente ele vai atuar como um protótipo e contém o estado do objeto. E o objeto recém-copiado ele pode alterar as mesmas propriedades, se for necessário. Então essa abordagem ela economiza recursos e tempo, especialmente quando a criação do objeto for um processo pesado. No diagrama UML do padrão segundo o Golf, nós temos os seguintes participantes. Eu tenho o Prototype, que declara uma interface para objetos capazes de clonar a si mesmo. Eu tenho os Concrete Prototype, faz a implementação de Prototype, ou seja, ele vai implementar uma operação para se clonar. E eu tenho o Client, que vai criar um objeto através de um Prototype que é capaz de fazer a clonagem de si mesmo. Como vantagens de uso do padrão Prototype, nós podemos citar que o padrão elimina a possível sobrecarga dispendiosa da inicialização de um objeto. Ele também ajuda na otimização do caso de uso, onde vários objetos do mesmo tipo têm dados quase semelhantes, e fornece uma alternativa para a herança quando o objeto tem pré-definições de configuração para objetos complexos. E como desvantagem, nós podemos citar que implementar esse padrão em uma hierarquia de classes já existente pode ser difícil, pois eles devem implementar o método clone e alguns objetos podem estar usando objetos internos que não suportam cópia ou podem ter referência circular. Então, quando a hierarquia de classes de objetos for complexa ou profunda, implementar o padrão Prototype pode acarretar alguns problemas. E também o uso excessivo do padrão pode afetar o desempenho, já que o próprio objeto do protótipo precisa ser instanciado se você usar um registro de protótipos. E quando nós podemos considerar o uso desse padrão? Quando a criação de novos objetos tiver um grande custo e levar muito tempo, o padrão Prototype é indicado. Também quando desejamos evitar criar novos objetos utilizando a palavra new para diminuir o custo da memória. Toda vez que eu uso um new aqui eu tenho um alto custo de operação em memória. Também quando existir a necessidade de clonar, ou seja, criar cópias exatas de um objeto. É muito mais simples eu clonar do que eu ficar criando novos objetos. E também quando o sistema tiver que ser independente de como seus objetos são criados e, nesse contexto, as classes a serem instanciadas forem definidas em tempo de execução, for mais conveniente eu copiar uma instância do que eu criar uma, e quando forem necessários objetos semelhantes a objetos existentes. Então, nesses cenários são algumas das indicações onde nós podemos usar o padrão Prototype. Agora, o processo de clonagem de um objeto ele pode ser feito usando duas abordagens. A primeira é conhecida como Shallow Copy, ou cópia superficial. Nessa abordagem, existe a cópia de todos os tipos de referência ou tipos de valor, mas não é copiado os objetos aos quais as referências se referem. Se eu tiver um tipo complexo, os valores deles não serão copiados, apenas a referência. Então as referências no novo objeto vão apontar para os mesmos objetos para os quais as referências no objeto original apontam. Nós vamos entender isso melhor quando eu mostrar o exemplo. Então aqui na Shallow Copy, somente o objeto pai é clonado e os tipos de referência e os tipos de valor. Se houver tipos complexos num objeto, os valores deles não serão copiados, somente as referências. E a outra abordagem é a Deep Copy, que é
conhecida como cópia profunda. Nesta abordagem existe a cópia dos elementos, é copiado tudo, o que é referenciado no objeto, direta ou indiretamente pelos elementos do objeto. Então aqui o objeto pai é clonado junto com os objetos que o contêm e suas referências e os seus valores. Então aqui é a cópia completa, aqui é a cópia parcial. Um cenário muito comum de uso desse padrão é a clonagem de personagens em jogos, onde geralmente é necessário usar muitos objetos com as mesmas características básicas, havendo a repetição de muitos personagens com pequenas variações. Neste cenário, criar cada objeto usando um operador new seria muito custoso em termos de recurso, e usando a clonagem e o padrão prototype, basta eu criar um objeto e fazer a clonagem desse objeto alterando apenas algumas características de alguns dos personagens. Isso é muito mais simples e usa poucos recursos. Para fazer isso, na linguagem C#, nós podemos usar alguns recursos que a própria linguagem oferece para facilitar a implementação da clonagem, como por exemplo um método clone da interface clonable, que vai criar um novo objeto que é uma cópia da instância atual, e eu também uso o método MemberWiseClone, que herda de objet e cria uma cópia superficial do objeto atual. Eu vou mostrar a utilização desses recursos no exemplo a seguir. Então vamos ver um exemplo de aplicação do padrão prototype, onde eu vou mostrar a clonagem de um soldado para gerar um exército de soldados. Então inicialmente eu vou usar a abordagem da cópia superficial ou shallow copy. Para fazer isso, eu vou usar a interface clonable da linguagem C#, que vai definir um contrato para implementar um método clone, que está fazendo aqui o papel de prototype. A seguir eu vou definir uma classe soldado, que representa aqui o meu concrete prototype. Aqui eu tenho definido 3 propriedades, nome e arma, que são strings, são propriedades de referência, e eu tenho uma propriedade que é um tipo complexo, que eu chamei de acessório. E aqui eu estou implementando o método clone da interface clonable para permitir fazer a clonagem desse objeto soldado. Então o acessório aqui, olha, ele representa um tipo complexo, que é uma classe com a propriedade nome, que me dá o nome do acessório. Esse acessório aqui vai definir acessórios especiais de um soldado, como visão noturna e outros recursos especiais. Então aqui eu tenho um objeto complexo e nós veremos como ele vai se comportar aqui nessa abordagem do shallow copy. E a seguir eu tenho aqui na classe program, que representa o client, as operações onde eu vou criar um objeto soldado, atribuir valores às suas propriedades e fazer a clonagem. Então para fazer isso eu vou ter que criar a classe soldado e implementar a interface clonable, definir as 3 propriedades, e aqui note que eu estou implementando um método clone, estou criando uma nova instância de soldado, e aqui nesse construtor eu recebo essa instância e copio as propriedades de soldado. Eu tenho aqui um construtor vazio porque eu preciso dele para criar uma instância inicial de soldado. Então eu crio essa instância, passo para o meu construtor que recebe a instância, eu copio os valores das propriedades e assim eu estou clonando esse objeto. Então aqui é um exemplo de shallow copy, e você vai perceber que aqui, quando eu fizer a clonagem, apenas os tipos de valor, nome e arma serão copiados. O tipo acessório é um tipo complexo, que é uma classe. E por ser um tipo complexo, os valores das propriedades dele não serão copiadas. Será copiada apenas a referência para o tipo. E nós vamos ver como isso se comporta. Então eu vou abrir aqui o Visual Studio 2019. Eu tenho um projeto console criado no ambiente do .NET 5. Estou usando o C# 9. E aqui nesse projeto eu criei uma pasta concrete prototype, onde eu tenho as 2 classes que eu estou usando aqui para implementar o prototype. O acessório, onde eu estou definindo o nome do acessório, que só tem uma propriedade nome, e a classe soldado. Olha, aqui eu estou usando o recurso da linguagem C#, que é a interface clonable. Através dessa interface, eu tenho acesso a um método clone que eu estou implementando aqui. Então, eu estou definindo as 3 propriedades, estou implementando um método clone, estou criando uma instância de soldado e estou retornando. E aqui no construtor eu recebo essa instância e faço a cópia aqui dos valores das propriedades. Esse construtor vazio ele é usado para mim criar a instância inicial, e a seguir o construtor onde eu recebo a instância de soldado
é usado para mim copiar as propriedades do soldado. Então é assim que eu faço a clonagem. Vamos ver a implementação aqui na classe Program. Aqui, olha, eu crio uma instância de soldado, como eu faria, atribuo os valores para a propriedade, ó, nome, arma e acessório. Em acessório eu estou atribuindo um valor para a propriedade nome, no caso aqui visor noturno. Então esse seria meu objeto original. E agora eu estou fazendo a clonagem. Ó. No clone 1 eu uso a instância soldado e usando o método clone, dou um cast aqui e clonei o soldado. Ó. Soldado clone 1. Apliquei o método clone e aí estou atribuindo alguns valores para nome, arma e o nome do acessório. Então, ó, note que é diferente, né? Soldado clone 1, fuzil Kalashnikov, colete especial. E eu estou fazendo uma clonagem de um outro objeto, ó, soldado clone 2. Então, para mim clonar, basta eu usar o método clone e dar um cast para soldado. Eu vou ter um clone. Aí eu posso alterar os valores das propriedades se eu quiser. Então aqui, ó, eu tenho o nome soldado clone 2, fuzil AK-105 e o valor da propriedade nome do clone 2 é arma super secreta. Então aqui, como eu estou fazendo um shallow copy, os valores das propriedades nome e arma serão copiados. Agora, acessório será copiado a referência apenas. E você vai ver que isso vai fazer com que o último valor aponte para a referência. Então, sempre o último valor vai ser atribuído a todas as referências de acessório. Então, aqui eu estou exibindo os valores, ó, do soldado original, do clone 1 e do clone 2. Que é clone 2. Então nós vamos ver a execução desse projeto e nós vamos ver o comportamento aqui da cópia superficial. Percebeu, olha, objeto original, soldado 1, fuzil, arma super secreta. Objeto clone 1, soldado clone 1, fuzil Kalashnikov, arma super secreta. Percebeu a arma super secreta? O último valor que eu atribuí ao acessório está sendo replicado em todos os clones. Porque aqui eu não tenho a cópia do valor, mas a cópia da referência apenas. Então se eu alterar aqui, ó, colocar aqui arma mortal 2, você vai ver que esse valor vai replicar para todos os clones. Então eu vou executar novamente, ó. Olha aqui, ó, arma mortal 2, tá vendo? Por quê? Porque aqui na shallow copy, eu estou copiando apenas a referência ao tipo acessório e não estou copiando o valor da propriedade nome. Então ela se replica em todos os objetos, ou seja, os meus objetos com relação ao acessório não são independentes. Este é o comportamento do shallow copy. Então vamos ver agora como melhorar isso ou implementar a Deep Copy. Então agora eu vou usar a abordagem de Deep Copy. Para fazer isso, eu vou ter que alterar a implementação da classe acessório e da classe soldado. Então na classe acessório, eu vou ter que criar um método clone, vou usar o método MemberWiseClone da linguagem C#, que herda de object e vai permitir eu clonar o objeto acessório. E aqui na classe soldado, no método clone, eu vou usar o método MemberWiseClone, fazer uma cópia superficial de soldado e a seguir eu vou clonar o acessório de soldado, usando o método clone que eu implementei aqui, e vou retornar essa instância. Então eu vou mostrar essa implementação. Vou abrir aqui o projeto, vou aqui na classe acessório. Então aqui, olha, eu vou criar um método que herda de object, que eu vou chamar de clone. E aqui eu vou retornar, vou dar um cast aqui para acessório, o método MemberWiseClone. Então com isso eu vou permitir eu clonar acessório, clonagem superficial. E aqui em soldado, no método clone, eu vou clonar uma instância de soldado, né? Então tenho que dar um cast aqui usando o MemberWiseClone. A seguir eu vou usar essa instância e na propriedade acessório, ó, eu tenho que dar um cast para acessório e eu vou usar acessório e vou usar um método acessório, vou usar o método clone que eu implementei. Ó. Então eu estou clonando o acessório. E agora, ó, basta eu retornar a instância aqui do soldado. Então eu estou clonando o soldado, clonando a propriedade do soldado e retornando essa instância. Então agora eu vou executar, vou usar o mesmo código que eu tinha mostrado e nós vamos ver que agora, ó, o valor da propriedade nome vai ser copiado, porque eu estou fazendo agora uma clonagem profunda. Então agora, além dos valores de nome e de arma, o tipo acessório ele vai ser copiado da sua referência e também os valores definidos aqui em acessório, que é o nome do acessório. Então executando, você vai ver que agora, ó,
vamos aqui na classe Program, observe que agora ó, a arma mortal 2 e colete especial foram atribuídos. Então olha aqui, ó, visor noturno, colete especial, arma mortal. Então agora os objetos são independentes. Se eu alterar qualquer valor aqui de acessório, eu vou colocar aqui, ó, vou colocar aqui gás mostarda. Só para mostrar que agora eu estou copiando o valor, não a referência a acessório. Então o valor da propriedade nome vai ser independente. Olha aqui, ó, gás mostarda. Ele só se reflete no objeto cone 2, onde eu alterei o valor. Então esse é um exemplo de cópia profunda. Na cópia profunda os objetos são independentes. Os valores das referências e de todas as suas propriedades e tipos são copiados diferentemente da abordagem Shallow Copy. Então nós acabamos de ver aqui mais um padrão de projeto criacional. E nós podemos fazer uma relação do prototype com o Abstract Factory e o Factory Method, onde o Abstract Factory ele pode armazenar um conjunto de prototypes, a partir dos quais ele pode clonar e retornar objetos produto. Então, as classes de Abstract Factory podem ser implementadas usando o prototype. E na criação do Factory Method, ela é feita por herança. E enquanto que no prototype é feito por meio de delegação, como nós vimos aqui. Ou seja, o prototype ele não requer subclasses, mas ele precisa de uma inicialização. Note que eu tive que inicializar o objeto aqui, ó, usando um construtor. E o Factory Method ele precisa de subclasses, mas não precisa de uma inicialização. Então era isso, até a próxima semana.